Olha, tá rodando? Começou? Pronto. Tá contando aí o tempo? Não, no celular tá contando. Ora, mas se A é o limite, agora vamos às voltas. Se A é o limite de f de x sobre x, com o x tendendo a mais infinito, e B é o limite com o x tendendo a mais infinito de f de x menos o número A vezes x, então morreu. Tem alguma coisa para fazer? Quem é o limite com x tendendo a mais infinito de f de x menos ax menos b? Quem é? Acabou. Porque quanto é o limite dessa expressão aqui? Quanto é? Quanto é o limite dessa expressão? Qual é? B. Então quanto é que fica o limite total? B menos B, que dá quanto? 0. Precisa escrever mais alguma coisa ou não? Porque se esse limite é 0, a reta y igual a x mais b é uma assíntota. O quê? É uma assíntota inclinada, né? É uma assíntota inclinada. Na definição eu botei assíntota inclinada, foi? Foi? Não, olha se foi. Na definição. Y igual. Assíntota, cadê? Assíntota inclinada. É assíntota inclinada, porque ela não é horizontal nem vertical. Não, a x mais b pode ser o A 0. Aqui se o A é diferente de 0, é uma assíntota. Se o A é diferente de 0, se o A é diferente de 0, é assíntota inclinada. E se o A é 0, é uma assíntota horizontal. Acabou-se, morreu. Tá certo? Acabou-se. Vamos a um exemplo, que é o exemplo clássico, tá? Para você entender. Então, isso dá um critério para ser assíntota. E aí pega a função f de x igual a raiz cúbica de 6x2 menos x3. Vou precisar do espaço. Tá? Não vou colocar todos os detalhes aqui para esse exemplo, mas eu vou colocar o que é suficiente para eu chegar à conclusão. Precisar do bom espaço, então vou apagar isso aqui. Ó. Entendido? Então você tem um critério. O A tem que ser o limite de f de x sobre x e o B tem que ser o limite de f de x menos ax. Se isso acontecer, a reta y igual a x mais b é uma assíntota. E aí você tem esse teorema, dá uma fórmula para você achar as assíntotas inclinadas ou horizontais. Horizontal é fácil, não precisa nem desse teorema, tá? Raiz cúbica de 6x2 menos x3, seja f de x igual a raiz cúbica de 6x2 menos x3, seja f de x igual a raiz cúbica, seja f a função dada por f de x igual a 6x2 menos x3. É o que eu quero aqui.
Tá? 6x2 menos x3. Então, primeira coisa. Domínio de f. Quem é o domínio de f? Quem é? Os reais. F é o quê? F é uma função contínua. Então, o seu gráfico é um contínuo. É um arame só ao longo de todo o domínio. Mas a f não é diferenciável. Eu vou ver, vocês vejam que a f não é diferenciável em toda a reta. Porque, ó, eu sei o seguinte, f, se o x é tal que o polinômio 6x2 menos x3, se 6x2 menos x3 é diferente de zero, se x é tal que 6x2 menos x3 é diferente de zero, então essa composição é diferenciável em x. E aonde é que isso é zero? Onde é que isso é zero? Porque, ó, 6x2, ó, 6x2 menos x3. Coloca o x2 em evidência. Fica x2 vezes o quê? 6 menos x. Aonde é que isso é zero? No 6 e no 0. Então, a f, com certeza, pela regra da cadeia, é diferenciável em R menos o 0 e o 6 com quem é a derivada da f em x. Vamos lá. É 1, 2 não. É o quê? É 1 sobre 2 vezes raiz cúbica de Qin de 6x2 menos x3 ao quadrado. Né? Vezes o quê? A derivada de 6x2 menos x3. Isso daqui dá quanto? Dá quanto, hein? 12x menos 4 menos 3x2. Opa! 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de vezes a derivada de 6, que dá 12x menos 3x2. Mas aqui dá uma simplificação, porque isso aqui dá o quê, ó? Dá 12 por 3, 4, então fica 4x menos x ao quadrado. E observe sobre raiz cúbica. Ó, observe que fica raiz cúbica. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui dentro, eu vou colocar o x2 em evidência. Quando eu coloco o x2 em evidência, fica x4 vezes 6 menos x, correto? Porque vai ficar x2 vezes quanto? 6 menos x. Mas está tudo isso ao quadrado. Então vai ficar x4 vezes 6 menos x ao quadrado. Como é raiz cúbica, cai um x para fora. Cai um x para fora. Tá certo? E dentro fica x vezes 6 menos x ao quadrado. Porque era x4. Raiz cúbica, então fica só um x, daí isso aí. E esse x, né, simplifica. Então você tem uma expressão mais simples para derivada, que é quanto? 4 menos x sobre o quê? Raiz cúbica de x vezes quanto? 6 menos x ao quadrado. Isso, qualquer que seja o x pertencente a R menos 0,6. Tá? No zero não tem derivada. Por quê? Porque observe o seguinte, ó. Quem é o limite com x tendendo, vamos fazer no 6, com x tendendo a 6, de f de x menos f de 6
sobre x menos 6. Quem é? Isso é o limite com x tendendo a 6. Isso aqui em cima fica f de x, que é raiz cúbica de quê? De x2 vezes 6 menos x, correto? Ó? Né? E aqui embaixo, o x menos 6 é raiz cúbica de x menos 6 ao cubo. Ao cubo. De modo que quando eu pegar, isso aqui fica o limite com x tendendo a 6, vai ficar uma raiz cúbica só, e vai ficar ó, x2 em cima, vai ficar x2 em cima, e quanto é que dá 6 menos x dividido por x menos 6 ao cubo? Isso aqui dá menos, isso aqui fica x menos 6 ao quadrado. Por que esse menos? Porque eu vou escrever menos x menos 6, aí x menos 6 sobre x menos 6 ao cubo, dá isso aí. E o limite quando o x tende a 6, isso dá quanto? Dá quanto? Dá menos infinito. Porque quando o x tem... É menos aqui, ó. É menos, viu? Quando o x tende a 6, x2 tende a 36. E x menos 6 ao quadrado tende a zero por valores positivos. Sem o menos tende a mais infinito. Com o menos tende a menos infinito. A raiz cúbica tende a menos infinito. Então a reta tangente no 6 é uma reta tangente vertical. Bem, isso aqui é uma coisa. Agora vamos pegar o limite quando o x tende, o outro é o zero. O zero de quê? De f de x menos f de zero sobre o quê? Sobre x menos zero. Então isso aqui fica o limite com o x tendendo a zero de quê? Ó, isso aqui é o f de x, é raiz cúbica de quê? De x2 vezes 6 menos x. E aqui fica só x, que é a raiz cúbica de x3. Aí eu que escrevo tudo isso quando o x tende a zero, de quê? Da raiz cúbica de quem? Aí vai ficar 6 menos x sobre quanto? Sobre x. Aí aqui eu vou precisar do limite com zero pela direita, tá? Com zero pela direita, porque quando o x tende a zero pela direita, 6 menos x tende a quê? Tende a 6, o x tende a... Então o limite dá mais infinito. E, se você analisar, agora quem é o limite, com o x tendendo a zero pela esquerda, de f de x menos f de zero, sobre quê? Sobre x menos zero. Isso aqui é o limite, com o x tendendo a zero pela esquerda, da mesma expressão, raiz cúbica de quê? De 6 menos x sobre x. Só que agora o limite dá quanto? Menos infinito. Então eu vou ter um bico. Eu vou ter um bico, aquele bico assim, né? Tem a reta tangente pela direita, a reta tangente pela esquerda, mas é um bico, tá? Uma reta tangente vertical, tanto pela direita como pela esquerda. Mas reta tangente lateral. Então pronto, diga. Professor, vou perguntar, a integral também serve para mostrar gráfico? Tá? Bem, então veja aí, ó, veja aí. Então tem essas informações, isso aí já é suficiente, tá? Ah, não, será que tem assíntota? Será que tem assíntota? Bem, para ver se tem assíntota, eu tenho que calcular qual o limite? Limite de quê? De f de x sobre x. Se esse limite for um A, é metade do caminho para ter assíntota. Então, quem é esse limite? Quem é? É o limite com o x tendendo a mais infinito. Olha aqui, ó. Isso aqui diz o seguinte, ó. Isso aqui diz
que tem reta tangente no 6 é uma reta tangente vertical, tá certo? Mas aqui não tem reta tangente no 0, tem um bico, tá? Agora quem é esse limite? Quem é? Isso aqui fica o limite, ó, fica o quê? Raiz cúbica de quê? De x2, né? x2 vezes quem? Vezes 6 menos x. E embaixo é raiz cúbica de x3, não é? Então isso aqui fica o limite de quem, hein, gente? Com x tendendo a mais infinito, de quê? Raiz cúbica de, aqui vai ficar 6 sobre x menos 1. Em verdade, eu não vou nem fazer isso, porque isso aqui vai complicar. Deixa como tal. Deixa como tá, que é 6x2 menos x3. Não sei por que eu fatorei. Nem sempre fatorar é útil. É melhor assim. Porque vai ficar 6x2 sobre x3, dá 6 sobre x menos 1. E quanto é o limite disso quando x tende a mais infinito? Menos 1. Opa! Meio caminho andado para ter uma assíntota. Se tiver uma assíntota, vai ser uma assíntota cujo coeficiente angular é menos 1. Só que isso não é suficiente. Eu preciso ter um B. Um B. O B. E o B é o limite de quem? Com x tendendo a mais infinito, de quê? De f de x menos o A vezes x. Ó, isso aqui é o A. É o candidato a coeficiente angular para a minha assíntota. Tá? Mas eu preciso menos o A. Quanto é isso? Quanto é menos o A? Fica o quê? Mais x. Então isso é o limite com x tendendo a mais infinito de quem? Vamos lá. Raiz cúbica de quê? De 6x2 menos x3 mais x. Esse limite é menos... Quanto é o limite dessa expressão aqui com x tendendo a mais infinito? Menos infinito, porque isso aqui, limite de um polinômio no infinito é o limite do termo de maior grau. Limite de menos x3 com x tendendo a mais infinito? Vai dar menos infinito. Como é a raiz cúbica, dá menos infinito. Com x, mais infinito. Menos infinito mais infinito é uma indeterminação. Não dá para eu concluir nada. E aí, gente de pouca fé, como é que eu faço? Fatorar? Eu consigo fatorar isso aí? Consigo. Mas nesse caso, é um caso melhor você multiplicar pelo dito conjugado, né? Aqui você vai usar LG, meu querido. Você vai usar essa fatoração aqui, ó. A3 mais B3. Que isso é A3 menos B3. E LG, isso aqui é o quê? É A menos B, que é A mais B, vezes A2, menos AB, mais B2. Professor, vai dar 19 minutos. Encerra.